Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, envolvendo-nos na sua paz. Nós procuramos trazer esse tema para a reflexão da noite, contudo que sabemos que as pessoas aqui é um pessoal de elite, do conhecimento espírita, mas para fazer algumas reflexões que às vezes, como se fosse uma reciclagem, que alguns conceitos, algumas ideias são sempre bem-vindas, dentro do ponto de vista, às vezes, das outras pessoas. E também para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, que não conhecem a doutrina espírita. Então nós temos esse tema exatamente para mostrar o que é, que as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, mesmo dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, a pessoa diz assim para nós: você é espírita kardecista? E você diz: sim, eu sou espírita kardecista. Ao invés de elucidar a pessoa de que espiritismo só tem um, que é de Kardec. Não existe outro tipo de espiritismo. Ah, você é espírita de mesa branca? Por exemplo, eu vi que aqui não é mesa branca, né? Então, já fiquei assustado. Mas não é questão da mesa, né? Ah, você é espiritualista? Então, às vezes as pessoas confundem espiritismo com espiritualista, que o espírita é espiritualista, bem como o católico é espiritualista. Então, nós vamos entrar nessas nuances, né, dos conceitos, buscando alguma reflexão, aprimorar alguns pontos de vista, que esse é o objetivo. Então, este ano de 2018, nós estamos completando 161 anos de existência da doutrina espírita no plano Terra. Então, a 18 de abril de 1857, foi trazida a codificação da doutrina espírita e lançada a doutrina espírita no plano Terra. E foi exatamente nos albores do século XIX que vem exatamente encarnar na Terra aquele que seria o codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail, batizado com esse nome, registrado com esse nome, e vem trazer a doutrina espírita. Mas foi num período exatamente crítico, um período de discussões e ideias filosóficas, positivismo, romantismo, outras posições filosóficas, que humanismo, né? Então tinha várias posições filosóficas, e bem como também uma discussão com referência à parte religiosa, a parte principalmente com referência a Deus, igrejas católicas na época, que até no período de que Kardec nasce, há 2 meses antes dele reencarnar na Terra, Napoleão Bonaparte foi colocado como imperador da França. E nesse momento de fazer o coroamento do imperador Napoleão, ele dá a ideia de ser coroado na igreja Notre Dame, que era de padrão de praxe. E o Papa, que reinava na época também do Império, que colocava a coroa. Mas ele, como uma forma de desafio da Igreja Católica, da religião na época do século XIX, ele tira a coroa da mão do Papa Pio VII e autocoroa-se, faz autocoroamento, criando um embate religioso entre o Império e a parte da religião. Então foi um período bastante crítico em que surge a doutrina espírita, no século XIX. Então, doutrina espírita, o espiritismo. Nós vamos ter, então, uma breve biografia do codificador, nascido em Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Aqui, inclusive, fazendo uma observação, apenas assim uma curiosidade, que nós temos dentro da literatura espírita, que
que Leon Denis seria o sucessor de Kardec, caso ele não aceitasse, Leon Denis. Então, se nós pegarmos o nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio, tirarmos o Hippolyte, pegarmos o Leon e o Denis, Leon Denis, que é uma coincidência, né? Apenas, que é o continuador da divulgação da doutrina espírita, que faz parte das chamadas obras clássicas, né? As obras de Leon Denis. E pouca gente estuda, analisa esse tipo de obra, as obras clássicas. Quando ele propaga a doutrina espírita, codifica a doutrina espírita, ele vai usar o pseudônimo de Allan Kardec, sugestão dada pelo seu espírito protetor, Zéfiro, tirando o nome dele da encarnação passada, que é o sacerdote druida, que chamava Allan Kardec. Então ele vai usar esse pseudônimo como codificador da doutrina espírita. Então ele vai ter duas fases, até 1960, aliás, 1950, que ele vai trabalhar com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor, sociólogo, pedagogo, e a partir de 50, ele vai trabalhar com o nome de Allan Kardec, quando codifica a doutrina espírita. Ele vem desencarnar em Paris, na França, a 31 de março de 1869, de um aneurisma cerebral. Mas o que é a doutrina espírita, então? A doutrina espírita é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. Então, revelado pelos espíritos superiores. Não foi um homem que trouxe a doutrina espírita. Allan Kardec, ele é o codificador da doutrina espírita, mas não é o que trouxe. Toda a doutrina foi trazida pelos espíritos superiores. Espíritos de escola, espíritos de alta envergadura, como, por exemplo, Sócrates, Platão, São Vicente de Paula e outros tantos espíritos que se cognominaram na revelação da doutrina. Contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, essas 5 obras do chamado Pentateuco Espírita é a doutrina espírita. Quero conhecer a doutrina espírita. Começo por onde? Por aí. Então não adianta inventar moda, dizer, não, leia romance tal, livro tal, livro tal, livro tal, que vai confundir mais as pessoas do que se ela começar realmente pelo começo. E Kardec é muito claro no Livro dos Médiuns, quando ele fala quando os iniciados, os iniciantes do estudo da doutrina têm que começar pelo começo, que na época era o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, na época. Era o que ele recomendava para ser utilizado para o início do estudo da doutrina espírita. Então, às vezes, a pessoa adentra numa casa espírita e recomenda-se o Nosso Lar. Ótimo, o Nosso Lar é ótimo, mas não para a pessoa que não conhece nada. Que ela vai ficar mais pasma, mais assustada, é capaz de desistir do estudo da doutrina do que se ela pegar um livro como, por exemplo, o que é o Espiritismo? É um opúsculo que Kardec apresenta exatamente para atender as pessoas que têm dificuldade de ler. Porque ele era como pedagogo, como professor, ele conhecia a dificuldade que nós temos de pegar um livro e ler. Principalmente quando o livro não tem figurinha. E hoje, principalmente, os jovens, as crianças, desmaiam, já entram num processo de colapso nervoso se dá um livro para ele ler. Porque ele gosta do que? Internet, figurinha, revista, coisas rápidas de serem analisadas. E não procura utilizar a obra, a leitura, fazer reflexões, meditar, que é o que vai fazer com que nós deixemos de lado o alemão. Aquele alemão que procura sempre nos perseguir, às vezes, que é o Alzheimer. A falta de leitura, a falta de meditação, a falta de reflexões, colocar os neurônios em funcionamento, fazem com que nós tenhamos essas doenças que hoje aparecem por essas facilidades
de informática, etc. Tal. Então, quando nós éramos presidente do Centro Espírita de Pádua, qual foi o centro que nós iniciamos a nossa carreira, a nossa atividade, nós tínhamos atendimento fraterno, as pessoas que vinham pela primeira vez, nós dávamos o que é o Espiritismo como presente para a pessoa então que queria conhecer a doutrina. Então vai procurar estudar o que é o Espiritismo, o começo. É ótimo dar o Evangelho? Sim, é. É ótimo dar o Livro dos Espíritos? É também. Mas só que tem que mostrar para a pessoa que ela deve começar pelo começo. E o livro, o que é o Espiritismo, como nós falamos, é um livro fininho, não muito espesso, de uma leitura agradável, uma metodologia apresentada de apresentação do livro, que facilita o entendimento e o envolvimento do leitor com aquilo que está sendo apresentado. Então, as cinco obras fazem parte do chamado Pentateuco Espírita. São os cinco livros. Depois nós temos o que é o Espiritismo, Obras Póstumas, Preces Espíritas, a Revista Espírita, que são tudo obras interessantes que nós tenhamos o conhecimento também, o envolvimento com elas. Mas a base seriam essas 5 que nós temos que, como espíritas, a obrigação de conhecer, a obrigação. Os médiuns, principalmente, nós temos envolvimento com a parte da coordenação da mediunidade junto à Federação Espírita do Paraná. Tinham situações de casas espíritas que o médium nunca leu o livro dos médiuns. Coisa absurda. O maior tratado de paranormalidade que existe no mundo. Não existe obra nenhuma de paranormalidade no mundo que se iguale ao livro dos médiuns. Nós temos na mão e não sabemos utilizar, estudar, dedicar-nos com essa leitura do livro dos médiuns. Completando um outro conceito que nós vamos encontrar, inclusive na própria obra, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela está assentada num tríplice aspecto, num tripé. A doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Para que eu tenha se eu tenho um banco com 3 pés, se eu tiro um pé, o banco cai, não fica estável. Se eu tiro 2, pior ainda. Eu tenho que ficar na corda bamba para poder equilibrar aquele banco. É a ideia da doutrina espírita. Ela está sentada nesse tripé: ciência, filosofia e religião. Se eu dou mais ênfase à parte científica e à parte filosófica, esqueço da religiosa, eu estou comprometendo o conhecimento, para mim, do conhecimento da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, o comprometimento da divulgação da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita, como falamos, ela tem que ser completa. Ciência, filosofia e religião. E nós temos os grupos, às vezes, dentro do movimento espírita, chamados grupo espírita laico. Isto é, que só interessa para eles ciência e filosofia. A religião não interessa. Eles não estudam o evangelho, não fazem prece, não fazem a prece, não falam em nome de Jesus. Por incrível que pareça, existe no movimento espírita esse tipo de... Por isso que nós fazemos essa alerta. Trazemos esse tema porque nós temos que estar cientes se nós estamos agindo corretamente ao divulgar a doutrina espírita ou dizendo que somos espíritas, porque às vezes nós somos meio espírita, ou somos espiritados, né? Que é pior ainda, né? Espiritado, né? Que é que gosta daquele movimento assim do lobby, da situação do tietagem, né? Tietagem, o pessoal que fica atrás do Divaldo correndo, parece que ele é artista de cinema, tal. Então são espiritados. Então a ciência é uma filosofia, uma religião.
Tem gente que gosta apenas da parte mediúnica. Não dá importância à filosofia nem à religião. Pior ainda. Só vem na casa espírita para participar do grupo mediúnico. Não aparece no grupo de estudo, não aparece para dar atendimento fraterno, não aparece para dar o passe. Não, ele só vem do grupo mediúnico. Tem que fazer revisão de conceito, de postura, porque está agindo de forma inadequada. Não está se posicionando como espírita verdadeiro. Na parte das concepções que nós estamos colocando, né? Então é uma ciência porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Não existe o sobrenatural no espiritismo. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica, são, portanto, de ordem natural. Então, a doutrina espírita é uma ciência porque foi investigada com uma metodologia experimental que Kardec utilizou. Então, através dos fenômenos que aconteciam, ele foi convidado pelo senhor Fortier, um amigo dele. Kardec, na época, né, Hippolyte, né, Leon de Nizar Rivaio, Hippolyte, venha ver aqui o que está acontecendo, as mesas estão girando, estão falando, estão respondendo, estão dando respostas para nós. E ele, como o bom senso encarnado, Kardec, ele pensou consigo, deve ser a história da carochinha. E ele mesmo colocou, deve ser a história da carochinha. Mas eu vou lá ver o que está acontecendo. E ele vai verificar que as mesas respondiam corretamente. A princípio, no primeiro momento, era através do sim, não. Através de uma pancada era sim, 2 pancadas não. Ou codificavam 2 pancadas sim e 1 pancada não. Depois, no segundo momento, através de girar para um lado, girar para o outro. Sim, não. Então ele fazia essa pergunta, dava seu sim ou não, até chegar à codificação das pancadas, que uma pancada seria o alfabeto A, a letra A, 2 pancadas letra B. Então vejamos o trabalho que Kardec teve para estruturar, até chegar a ele perceber que se colocasse um lápis na mão de uma pessoa, ela conseguiria também escrever, que é o médium. O espírito poderia comunicar-se através do médium para escrever. Até chegar nesse ponto levou anos para se delinear essa posição, essa forma de trabalho mais simples e objetiva. Mas ele percebeu que a mesa tinha inteligência. Mas ela não tinha inteligência, não tinha cérebro, não tinha nervo. Como é que ela respondia? Quando ele vem a perceber que a ação era feita por entidades espirituais que se manifestavam, pelo próprio registro que as entidades espirituais comunicaram. Somos nós, através dos médiuns, que na época os médiuns de efeito físico, que tinham predominantemente existiam, né? Os médiuns de efeito físico, que hoje já são menos, para poder fazer a experimentação e lançar essa doutrina para a humanidade, a doutrina espírita. Então Kardec investigou, a partir da prática, ele montou a teoria. Então hoje, nós não temos necessidade mais da prática para fazer experimentos. Porque nós já temos toda essa prática desenvolvida por Kardec. Hoje nós temos a teoria pronta, que nós vamos da teoria para a prática. Colocar a prática de uma forma correta. Que esse é o objetivo. A doutrina espírita está no nosso meio, exatamente para mostrar que a nossa atitude deve ser um comportamento ético-moral perante a mediunidade. As manifestações que nós temos desse conhecimento. A doutrina espírita é uma filosofia, porque a partir dos fenômenos espíritas, dá uma interpretação da vida, respondendo questões como de onde você veio, o que faz no mundo, para onde vai.
após a morte. Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar filosoficamente o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, da onde que eu venho. Da onde que eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Toda doutrina que tem essa visão, que dá esse caminho, é uma filosofia também. E a doutrina espírita é uma religião. Por quê? Ela tem, por fim, a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Ele veio trazer, o espiritismo veio trazer a facilidade de nós interpretarmos, entendermos os ensinamentos de Jesus. Quanta coisa que nós aprendemos quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, com referência ao que, se nós lêssemos apenas a Bíblia, teríamos dificuldade dessa interpretação. E principalmente, fundamentado nessa questão ética moral dos ensinamentos de Jesus, ela vem realmente trazer a visão religiosa, essa interligação com Deus. Então nós temos a colocação de que as pessoas perguntam se o Espiritismo vai ser a religião do futuro. Não, a doutrina espírita não vai ser a religião do futuro, ela vai ser o futuro das religiões. Futuro das religiões, fundamentadas nos seus princípios básicos, que nós já vamos colocar aqui também. Então a doutrina espírita, ela vem esclarecer todo o ensino, toda a trajetória do Mestre, a vida de Jesus, a visão de Jesus como espírito encarnado na Terra, espírito evoluidíssimo na Terra, encarnado. E dentro desse parâmetro, desse enfoque que ela dá, ou por esse fato que ela se apresenta, ela é uma religião. A doutrina espírita, ela está fundamentada também em princípios básicos. Princípios básicos. Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências, a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Esses 5 princípios básicos são os princípios básicos, diríamos, que nos envolvem nessa psicosfera universal, cósmica universal, são leis de Deus, divinas. Porque muitas pessoas perguntam para nós assim, César, mas como é que pode Joana de Ângeles, que é uma freira, ela ter trazido os conhecimentos da doutrina espírita? Como é que pode Santo Agostinho ter servido como colaborador na codificação da doutrina espírita? São Vicente de Paula, que são todos, porque não tinha doutrina espírita, não tinha espiritismo. Como é que eles vieram trazer isso aí? Porque eles traziam consigo, inerentes dentro de si, dentro do espírito, já esses princípios, isto é, a crença em Deus, mortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, que é a parte da mediunidade, pluralidade das existências, a reencarnação no ponto de vista doutrinário, não do ponto de vista da palingenesia e da metempsicose. Então, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. E vejamos, por exemplo, aqui na pluralidade dos mundos habitados, a interligação que existe do princípio básico com o ensinamento de Jesus, quando ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. É a mostra de que a imortalidade. Assim como, por exemplo, no encontro dele com Maria de Magdala, ou de Maria de Magdala com Jesus, mostrando a imortalidade da alma. Quando ele vai falar sobre Deus, eu e meu pai somos um só. Então, dizendo que ele não é Deus, ele é filho de Deus,
um filho mais velho, vamos assim dizer, mais experiente, um espírito de luz, o espírito mais perfeito, guia e modelo para todos nós que devemos ter essa referência. Então, esses 5 princípios se fundamenta a doutrina espírita. Se eu não trago comigo um desses princípios, que eu não aceito um desses princípios, não é doutrina espírita. Então, o que nós vamos fazer aqui? Um comentário. Existe uma obra de Deolindo de Amorim, que eu admiro muito esse escritor, Deolindo de Amorim, uma obra chamada Doutrina Espírita, a Doutrina Espírita e o Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. É uma obra de Deolindo de Amorim. E ele vai dizer então o seguinte: existem 2 correntes filosóficas, a corrente materialista e a corrente espiritualista. Deolindo fala o seguinte, que não vamos discutir com a corrente materialista porque eles têm as suas ideias próprias, fundamentadas, e não acreditam em muita coisa além da matéria. Então, vamos perder tempo que você discutir espiritismo com um evangélico ou com um católico que é ferrenho. Então, ele tem a concepção dele, não vamos estar discutindo esses pontos de vista. O importante é que você tenha os seus pontos de vista, esta fé raciocinada, você a defenda corretamente e coloque em evidência esses postulados, né? Então, Deolindo de Amorim, nesta obra, o Espiritismo e as correntes espiritualistas, as doutrinas espiritualistas, vai fazer uma classificação. Ele vai dizer, vamos dar ênfase ao conhecimento da corrente filosófica espiritualista. Então, ele classifica em 4 concepções filosóficas espiritualistas. A primeira seria a concepção comum. Concepção comum. O que vem essa concepção comum? É aquele que é espiritualista que acredita em alguma coisa além da matéria. Mas ele não tem um corpo doutrinário fundamentado. Não está vinculado a um corpo doutrinário. Ele acredita por acreditar. Então, como nós temos no mundo, você pergunta às vezes para as pessoas e diz assim, você acredita em alguma coisa? Acredita em Deus? Acredito em Deus. Você tem alguma religião? Não. Mas eu acredito em alguma coisa além da matéria. Ele não sabe se é a alma, se é espírito, como é que acontece isso. Ele acredita em alguma coisa. Acredita em Deus dentro da visão dele, mas ele não está fundamentado em um corpo doutrinário, uma vinculação doutrinária. Então, esses são aqueles chamados espiritualistas de concepção comum. Aquele que diz que acredita em alguma coisa além da matéria. Né? O ser maior, ele chama Deus de ser maior, chama corpo espiritual, tem várias terminologias que ele tem sem uma fundamentação doutrinária. Então é a concepção comum. Dentro da corrente espiritualista, nós vamos encontrar o segundo tipo, que é a concepção teológica. Os espiritualistas de concepção teológica são aqueles que acreditam em alguma coisa além da matéria, mas estão fundamentados num corpo doutrinário. Então, dentro desse grupo de espiritualistas de concepção teológica, nós temos os nossos irmãos católicos, nós temos os nossos irmãos evangélicos, das várias ramificações, são todos espiritualistas de concepção teológica. Isto é, por exemplo, o católico, ele acredita em Deus, acredita na alma, mas não admite a comunicabilidade dos espíritos, não acredita na reencarnação, e alguns não acreditam na pluralidade dos mundos habitados. Só existe para eles o inferno, o céu e o purgatório. Mas não existe habitação em outros planetas, o espírito pode evoluir em outros planetas, etc. Tal. Como no caso dos evangélicos, mesma coisa. Nós vamos ter essas ideias de alguns princípios fundamentados. Então, são os chamados espiritualistas de concepção teológica. São espiritualistas? São espiritualistas.
mas não são espíritas. Daí nós vamos ter o chamado espiritualista reencarnacionista, de concepção reencarnacionista, que Deolino de Amorim vai apresentar. Então, esse espiritualista de concepção reencarnacionista, ele acredita em Deus, às vezes até com nomes diferentes, acredita na imortalidade da alma, não acredita na comunicabilidade do espírito e acredita na reencarnação. Algumas dessas religiões reencarnacionistas, elas estão vinculadas ainda com o princípio reencarnacionista das eras passadas, da palingenesia, e que envolve a questão da metempsicose, que é a reencarnação do ser em corpo de animal. Por exemplo, dentro da visão reencarnacionista da palingenesia, metempsicose, aqueles espíritos violentos, agressivos, assassinos, etc., na próxima encarnação reencarnariam em animais violentos, que teriam que passar pelo domínio do domar. Então, a visão deles. E por absurdo que seja, que na época da palingenesia, a mulher não era considerada um ser humano, e sim era um animal, sem alma, né? Não sou eu que estou falando, hein? Pelo amor de Deus, não, desgrava isso que hoje corta, né? Mas era o passado, que todo homem que era tímido, envergonhado e covarde, ele reencarnava num corpo de mulher para sofrer. Isso é registro nas obras de Gabriel Delany, né? E que vai ter sobre o livro chamado Reencarnação, de Gabriel Delany, que ele vai dar o histórico todo da reencarnação. Então, a doutrina espírita não tem essa visão reencarnacionista. Como exemplo de doutrinas reencarnacionistas, nós vamos ter os budistas, nós vamos ter, são espiritualistas de concepção reencarnacionista, nós vamos ter os teosofistas, dentro das religiões mais antigas, os brahmanistas. Então, nós vamos ter esses tipos de religiões de concepção reencarnacionista, que Deolino de Amorim vai apresentar. E existe a quarta concepção espiritualista, que é a concepção espírita. Então, a concepção espírita, de espiritualista, ele acredita em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, acredita na imortalidade da alma, acredita na comunicabilidade dos espíritos, que é a questão da mediunidade, o estudo da mediunidade, na pluralidade das existências, a reencarnação como processo evolutivo, não há retroação do espírito. Então, o espírito ele pode estacionar, mas não retroage, ele só evolui a tendência, que é o objetivo, coisa maravilhosa, que eu fico pensando, que coisa maravilhosa, né? Eu, na minha condição inferior ainda, um dia eu vou ser espírito perfeito, porque é determinismo para todo espírito que foi criado por Deus. É um determinismo, queiramos ou não. Então a gente fica discutindo, fazendo mal, mas um dia nós temos que mudar esse mal, deixar de fazer o mal, temos que ser bons, fazer o bem. Porque nós somos criados por Deus para sermos perfeitos. Que coisa maravilhosa. Então um dia, veja que coisa, não sei quanto tempo, daqui uns 500 anos, 1000 anos, por aí, nós vamos nos encontrar todos angelicais, provavelmente, em mundos elevados, né? O Lelo, todos aqui nos encontrando, cumprimentando. Que coisa maravilhosa. Hoje nós estamos aqui já num caminho certo. Estamos reunidos num grupo, tanta gente em barzinho, boteco, em forró, não sei do que, gauchão, não sei da quanta, e fazendo assalto e tal, e nós estamos aqui fazendo oração. Já estamos no caminho certo, pelo menos um passo certo que estamos, né? Então, os 5 princípios básicos da doutrina espírita.
Voltando a repetir, então, a questão que as pessoas perguntam, né? Mas como é que pode? Porque Santo Agostinho era católico e vai trazer informações do Espiritismo, porque ele trazia consigo esses princípios básicos inerentes. Porque muito antes da doutrina chegar, nós tivemos relatos de fenômenos mediúnicos de pessoas que tinham princípios, esses princípios inerentes ao seu espírito, que já demonstravam. E que nós temos, então, histórica do Espiritismo fundamentado também nesses princípios, nesses iniciantes de trazer as ideias espíritas lá nas épocas de 1700, 1800, antes da doutrina ser codificada. Bom, Allan Kardec, agora como codificador da doutrina espírita, ele vai implantar a doutrina, consolida a doutrina, trazendo então o carro-chefe, que é o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, Livro dos Médiuns, 1861, lembrando que ele não esqueceu quando lançou a doutrina e que ele iniciou pela fundamentação das manifestações espíritas, dos fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos. Ele, em 1858, ele vai lançar um opúsculo chamado Prática das Manifestações Espíritas, 1858, que foi tão bem aceito pela comunidade, quando liam o Livro dos Espíritos e faziam as manifestações, queriam investigar, participar dessas manifestações, que esgotou esse opúsculo. E ele promete, então, que vai ser lançado que o fenômeno mediúnico é tão grave, o seu estudo, a sua análise, que tem que ser um cuidado muito aprofundado, que ele promete lançar uma obra, um tratado mais completo. E vai exatamente em 61, em janeiro de 61, lançar o Livro dos Médiuns. Em 64 ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, em 65 o Céu e o Inferno, e 68 a Gênese. Então nós temos aí o Pentateuco Espírita. Vamos perceber que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, certo? Primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. A primeira parte do Livro dos Médiuns é exatamente o Tratado da Gênese. Porque quando Kardec, veja, quando Kardec, como um discípulo de Pestalozzi, que é o papa da pedagogia, do ensino, da metodologia do ensino no mundo, né, não existe educador mais renomado do que Pestalozzi, ele estrutura o Livro dos Espíritos de uma forma que nós podemos estudar de uma forma autodidática. De uma forma autodidata. É possível. O ideal é não fazer isso, porque sempre há troca de ideias entre pessoas mais experientes ou que não tenha tanta experiência, mas é fundamental essa troca de ideias. Então ele vai lançar o Livro dos Espíritos dividido em 4 partes. Mas ele mostra a necessidade de trabalhar melhor essas questões do Livro dos Espíritos, trazendo obras que elucidassem, que aclarassem melhor as dificuldades, as dúvidas daqueles que estavam lendo. Então ele vai apresentar o Livro dos Espíritos dividido em 4 partes. A primeira parte vai tratar da Gênese. A segunda parte, o Livro dos Médiuns. A quarta parte, o Evangelho segundo a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isso eu quero dizer o quê? Quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós não podemos estudar ele sozinho. Senão vai ficar uma coisa, diríamos assim, na gíria, manca, né? Uma coisa sem
uma coisa sólida. Nós temos que ter ao lado os livros que compõem as partes do livro dos Espíritos. Então, quando eu vou estudar o livro dos Espíritos, primeira parte, que é Deus, a parte dos minerais, da parte da alma, do espírito, etc. tal, nós temos que ter a Gênese do lado, para poder estudar. Quando eu vou estudar a segunda parte do livro dos Espíritos, eu preciso do livro dos Médiuns, que trata exatamente, é um complemento. A segunda parte do livro dos Espíritos com a parte do livro dos Médiuns. A terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é as leis morais. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de destruição, as 10 leis morais. Que elas estão vinculadas com as 10 leis de Moisés. Se nós buscarmos e percebermos, elas têm vinculações. Então, o primeiro contato nosso com as leis morais de Deus, as leis de Deus, foi com Moisés, que nos deixou os 10 mandamentos. Jesus veio dizendo: não vim destruir a lei, apenas fazer um apanhado de todo esse conjunto das leis, dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Aí estão todas as leis e os profetas. Não precisam nada. Se nós percebermos e usarmos, fica a sugestão para os senhores e senhoras, ao sair de manhã, vai fazer alguma coisa? Será que isso que eu vou fazer para o meu próximo gostaria que fosse feito para mim? Será que na hora que os políticos fossem fazer alguma coisa, dissessem assim, será que eu estou fazendo isso, gostaria que fosse feito para mim? Então faça aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós mudaríamos toda a nossa atitude. Seríamos felizes. Né? A felicidade reinaria aqui, com certeza, no plano Terra. Mas, aí vem a doutrina espírita trazendo as 10 leis morais. Que existe essa ligação, são 10 leis morais, que existe essa ligação com as leis de Moisés. Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral do estudo. Então, quando eu vou estudar as 10 morais, eu preciso do Evangelho. Quando eu vou estudar a quarta parte do Livro dos Espíritos, eu preciso do livro O Céu, o Inferno, Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que vai me dizer a minha visão futura, minha visão passada, o purgatório, o céu, o inferno, o que é essa questão? Está exatamente no livro O Céu, o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. É a forma que devemos estudar o Espiritismo. Fácil, né? Às vezes nós complicamos, queremos inventar moda, criar grupos não sei do que, grupo disso, grupo daquilo. E temos que começar pelo começo, pessoal. Pelo começo, que é exatamente por essas obras os estudos. E aí depois nós vamos então ampliar com outras obras que são suplementares, não complementares, porque se a obra Nosso Solar fosse uma obra complementar, dir-se-ia que a doutrina espírita é incompleta, então precisa de alguma coisa para completar. Não, a doutrina espírita ela já está completa dentro dessas obras básicas. O que você tem são obras suplementares que atualizam pela evolução da humanidade uma visão diferenciada de interpretação, assim como, por exemplo, nós tivemos o contato com Moisés, com Jesus, que era limitado, que eles colocavam para o conhecimento. Hoje nós temos a doutrina que esclarece muito mais. E assim vai seguindo nesse processo evolutivo à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente. Mas vejamos, adiantaria se Kardec tivesse criado a doutrina espírita e fechado numa redoma a doutrina? Não. Lançando os livros apenas? Não. Então ele vai perceber o seguinte, que havia necessidade da divulgação. Como é que vai fazer a divulgação? Dando o livro para cada um? Não. Porque ele já sabia que a dificuldade... Se imagine pegar um livro dos Espíritos,
que não tem 1019 questões, não tem figurinha, quer dizer, só tem uma no começo lá, uma figurinha preto e branco ainda, não é nem colorida, né? Qualquer um desmaia só de olhar a espessura do livro. Então ele diz assim, bem, conhecendo a dificuldade do ser humano já da época, o que é mais fácil você ler, um livro ou uma revista? Um periódico? Claro que é um periódico. Você tem figurinha, tem a forma de apresentação, é mais fininho, daí você lê uma vez por mês, enfim, fica mais fácil a assimilação do conteúdo. E ele então, conhecendo essa dificuldade do ser humano, como pedagogo, ele vai fazer a divulgação através da Revista Espírita. Então ele vai lançar a Revista Espírita uma vez por mês, um exemplar da revista, em que vai ter crônicas, perguntas, respostas, participação do público que escreve as cartas, ele responde. Então, uma revista que nós devemos, como espíritas, conhecer e ler, ter para estudo também, que é de fundamental importância, que boa parte do que ele apresenta na Revista Espírita estão nas obras básicas que ele consolida posteriormente. Então ele vai lançar a Revista Espírita a 1º de janeiro de 1858. Bem, ele consolida a doutrina, tem as obras básicas. Adianta ficar na redoma e fazer a divulgação da revistinha para cá, revistinha para lá? Não daria movimentação. Ele percebe a necessidade de... Aqui nós temos as obras codificadas, né? As duas outras obras, O que é o Espiritismo, o livro que é um opúsculo, podemos considerar, e as obras póstumas, que é após a sua desencarnação. A Revista Espírita, para divulgação, e aqui a Revista Espírita, a sua edição primeira. Então foram 11 anos de divulgação, de emissão dessa Revista Espírita. Nós vamos então ter o terceiro momento de Allan Kardec, para criar o movimento espírita. O movimento espírita, ele vai ter a doutrina, divulgou a doutrina, mas ele precisa ter um lugar para se encontrar, para que haja movimento, para que apareça a doutrina, que tem uma representatividade física. E ele vai então fundar o primeiro centro espírita do mundo. Então, graças a esse centro espírita que ele cria, que nós temos hoje aqui a Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Porque se não fosse isso, nós não teríamos. As casas espíritas no mundo todo que nós temos, graças à inauguração dessa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a 1º de abril de 1858. 1º de abril de 1858. Para dar movimento, para que as pessoas possam saber onde se encontrar para fazer seus trabalhos mediúnicos, de pesquisa, de estudo, de divulgação da doutrina, no centro espírita. Mas adianta eu ter um centro espírita, feita a divulgação com a revistinha, ter a doutrina consolidada, se eu fico dentro do centro espírita fechadão, sem sair aqui da Nunes Machado? Ele vai então mostrar a necessidade da troca de experiência. E essa troca de experiência, ele vai começar a fazer as viagens espíritas. Evidente que na região da França e depois na Europa, mas ele mostra a necessidade de nós termos intercâmbio entre os espíritas, entre as casas espíritas, o movimento espírita. Então isso que nós estamos tendo hoje aqui, que estou vindo representando a União Regional Espírita Metropolitana Leste, fazendo uma divulgação, é que estou dizendo, eu sou do Centro Espírita Caminho do Evangelho, em São José dos Pinhais. Quem conhece o Centro Espírita lá, sabe como é que é a estrutura dele. Quem não conhece vai ficar curioso de saber, né? Assim como também, vou dizer, estive, que já estão sabendo, eles estão tendo estudo lá, então eu tive que deixar o pessoal trabalhando lá com uma outra representante, né? Estão sabendo, estão orando para mim, eu estou orando para eles, né? Para que façam bem o estudo. Então esse movimento, essa troca de experiência é fundamental
participar de seminários, a Conferência Estadual Espírita. Quando nós temos condições, nós podemos participar das conferências mundiais espíritas, que são realizadas de 2 em 2 anos em vários países da Europa ou aqui mesmo da América do Sul, do Norte. Então essas viagens, ele mostra, e ele vai fazer a sua primeira viagem para a cidade de Lyon, sua cidade natal, através do Centro Espírita de Brotteaux, na cidade de Brotteaux, dirigido pelo senhor Diju, que era um amigo dele de infância, que se tornou espírita e montou um centro espírita na cidade de Lyon, o Centro Espírita de Brotteaux, no bairro de Brotteaux. Então mostra a necessidade desse intercâmbio, dessa troca de experiência, desse movimento entre os espíritas, não ficarmos fechados na nossa própria casa espírita. Então aqui nós temos a Sociedade Parisiense dos Espíritas, ainda, e o livro Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec, e outras viagens espíritas. Bem, fazemos as conclusões então. Hoje nós temos o alvorecer de uma nova era, transição planetária, todo mundo está falando disso, o mundo, Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Que dias são esses que nós vemos aí tanta violência? Parece que saíram todas as almas penadas que estavam embutidas na crosta terrestre, estão aflorando na superfície. E nós ficamos então pensando, que dias são esses? E Joana de Ângeles vai dizer então o seguinte: estais encarnados na Terra em momento crucial da evolução humana. Então nós não estamos no lugar errado, no momento errado, nada. Nós estamos no lugar certinho. E temos um objetivo para trabalhar. Então dilatam-se as oportunidades de serviço que nos não compete adiar. Está sendo mostrado para nós. Nós hoje temos internet, nós temos DVD, CD, livro, temos tudo. Todo um arsenal de informações que nos possibilitam esse conhecimento da doutrina espírita. Sabermos que nós somos espíritos imortais, espíritos em processo de evolução, que nós vamos encontrar a perfeição. Quer dizer, quanto antes nós modificarmos as nossas atitudes, mudarmos a nossa forma de pensar, de agir, rapidamente nós conseguimos crescer espiritualmente e alcançarmos o que tanto nós almejamos, que é a felicidade, o reino dos céus, o reino de Deus. O homem moderno, enriquecido pelo conhecimento e detentor de inúmeros títulos de enobrecimento, encontra-se sob os camartelos das dificuldades morais que o assaltam todos os dias. Viana de Carvalho, o espírito Viana de Carvalho. Então hoje o homem tem conhecimento, detentor de títulos, de enobrecimento, etc. Como o Bezerra de Menezes vai colocar, a horizontal das realizações científicas promoveu a cultura e a civilização, mas a vertical do amor não arrancou o ser humano do báratro da qual se debate em agonia. O que é que falta? Falta colocar em evidência aquilo que nós todos temos que não colocamos, que é o amor de dentro de nós. Então nós temos o conhecimento tecnológico, científico, mas nós usamos o conhecimento tecnológico, científico para fazer o mal para outra pessoa. Então que coisa maravilhosa que nós temos a internet, todo esse sistema, mas tem gente que gosta de fazer tramóia, fazer o mal, em vez de fazer o bem. Enquanto nós pensarmos dessa forma, em fazer o mal, usando a ingenuidade dos outros, nós temos dificuldade de evoluirmos. Como diz Emmanuel, enquanto tiver um ser próximo a você, necessitado, você não será feliz. Vivemos os dias tormentosos, anunciados pelas Escrituras, experimentamos as glórias da ciência e da tecnologia, do pensamento, da arte,
No entanto, caminhamos pela senda de espinhos que assinalam sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, ao despautério, à loucura. Qual é o papel do Espiritismo? O Espiritismo compete a tarefa indeclinável de espalhar nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada. Nós vamos encontrar no livro A Luz do Espiritismo, Viana de Carvalho, através do médium Divaldo Pereira Franco. Mais do que nunca, se faz urgente a difusão dos postulados espíritas que chamam o homem à responsabilidade, à valorização da vida em toda a sua plenitude, a consequência moral dos seus atos. A lei de causa e efeito, conhecimento da lei de causa e efeito. E aqui, para encerrarmos então a mensagem de Viana de Carvalho, que diz: Espíritas, homenageando a data de publicação do Livro dos Espíritos, banhemo-nos da sua luz, estudando-o carinhosamente. Nem um olhar precipitado de quem se empolga com as narrativas romanceadas, nem a observação impensada de quem procura concluir antes de terminar o conteúdo, mas estudo sério, para sorvê-lo lentamente na taça augusta da meditação, e exame continuado e intermitente para absorver o pensamento divino que os espíritos superiores trouxeram ao espírito de escola do professor Rivail, o escolhido para a projeção da mensagem grandiosa que brilha como farol sublime na doutrina espírita. Divulgá-lo e entendê-lo, senti-lo e apresentá-lo ao mundo é tarefa inadiável que a todos espíritas e espíritos nos impomos como corolário natural das nossas convicções. E recordando o seu aparecimento em Paris há 161 anos atrás, penetremo-nos do seu sublime combustível, tornando-nos interiormente iluminados para levar essa chama grandiosa às gerações do futuro. Como ainda brilha entre nós a palavra de Moisés e Jesus, e tantos outros embaixadores do céu, e que o Livro dos Espíritos confirma e aclara. Viana de Carvalho. Nós agradecemos a atenção de todos, desejamos muito a paz e desejamos que tenhamos contribuído, nessa reflexão da noite. Muito obrigado pela atenção.